Objeto do processo. Por muito tempo se sustentou na doutrina que o objeto do processo era a relação jurídica de direito penal, a relação jurídica material, substancial, ou seja, o Estado com direito de punir e o acusado com dever de sujeitar a pena. Com o passar do tempo, esse entendimento passou a sofrer algumas críticas. E quais sejam? E se o réu for inocente? Onde é que está o direito de punir? Tivemos um processo do início até o seu final sem objeto, sem direito de punir, sem a relação jurídica material de direito penal. Então, começaram a surgir novas sugestões. Vou dar exemplo. O italiano Giovanni Leone, ele disse no seu livro, no seu tratado, que o objeto do processo é o conflito, em tese e na prática, em tese e nas leis e na prática, no processo, entre o direito de punir e o direito de liberdade. Não parece correto, porque não existe esse conflito. Ou existe um ou outro, é acusado, é culpado ou inocente. E mesmo no plano das leis, não no plano concreto do processo, no plano das leis, eu estou dizendo, é muito raro, acontece, sem dúvida, acontece conflito entre dois dispositivos que deve ser resolvido através da interpretação, é raro, mas é caso excepcional. Não existe em abstrato um conflito entre o direito de punir e o direito de não ser punido. O acusado praticou o delito, não. Existe é que um está sujeito a determinadas condições de direito, requisitos, hipóteses, e o outro a outras condições, a outros requisitos. Frederico Marx, ele sugere entende que como sendo o objeto do processo a tutela jurisdicional, porque ambas as partes pedem no curso do processo tutela jurisdicional. Então esse seria o objeto do processo. A jurisdição não é o objeto do processo, a jurisdição é o processo. A jurisdição, dever de prestar jurisdição, de dizer o direito processual e substancial, a jurisdição se entende nesses dois sentidos. O direito de dizer o direito processual também é a jurisdição, é um direito que corresponde a um dever das partes de submeter a essa jurisdição. E, ao mesmo tempo, é uma relação jurídica complexa, porque as partes têm o direito à jurisdição, né, através da ação, a ação de ambas as partes. O autor propõe a ação penal e o réu também é dono de uma ação penal. É a ação de defesa, é a exceção. Então, o que é processo? Em termos bem simples, entender? Processo é uma relação jurídica em que, de um lado, está a ação e do outro lado está a jurisdição. Né? Isso é o processo. Então, não vamos colocar o objeto do processo como sendo um dos elementos que o compõem. Alfredo Mariconde chegou mais perto. Ele diz que essa tese dele, ele não está sozinho. Atualmente ela é aceita em toda a doutrina como sendo a correta. E não parece ser exatamente a correta, não. Bom, mas foi quem chegou mais perto. O objeto do processo é a hipótese delitiva descrita na denúncia. É sobre aquilo que o processo versa. É aquilo que o processo debate e discute, se aconteceu ou não, se existe ou não. Né? Procura identificar, né, se aquele fato descrito na denúncia ocorreu ou não ocorreu. Pois bem, essa concepção me parece que esteja examinando o processo do ponto de vista dos atos processuais, do ponto de vista exterior do processo, não do ponto de vista interior. E o processo é uma relação jurídica em seu interior. Né? E ela tem um problema. Ela varia de processo para processo.
Numa acusação de furto, o objeto é um. Numa acusação de homicídio, o processo é outro. Quer dizer, o objeto é outro. Numa acusação de estelionato, o objeto já é outro, completamente diferente. E, na verdade, existe uma identidade. A relação jurídica, o objeto do processo é sempre o mesmo. E qual é esse aí? É a relação jurídica substancial, precisa ser identificada. Como assim? Se o réu for culpado, o que existe é uma relação jurídica substancial em que o direito de punir, quem é dono do direito é o Estado com o direito de punir e o acusado com o dever de submeter a pena. Não processualmente, eu digo substancialmente, no direito penal, no direito material. E se o acusado for inocente, ele possui o quê? O direito de não ser punido, com o dever do Estado de assegurar esse direito de não ser punido. Então, o objeto do processo penal é o quê? É a identificação do sujeito ativo da relação jurídica de direito penal. Quem é o sujeito ativo da relação jurídica de direito penal? O acusado ou o Estado? Essa conformação, essa relação, ela emerge no processo, ela se exterioriza no processo como? Aí Maricondo está certo. Se exterioriza na forma de uma hipótese delitiva, descrita na inicial. É isso. Se gostou desse vídeo, clica aí embaixo, YouTube, se inscreve no meu canal, que às vezes eu faço algumas conversas informais com o pessoal que está inscrito ali, porque daí eu posso convidar. Obrigado.